Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse vídeo eu confesso que eu me entristeci, né? Me entristeci muito porque é algo que eu tenho muita dificuldade em lidar com isso, porque envolve família, né? Eu fui criado sem pai e sem mãe. Eu sei o valor que tem um pai e uma mãe. Eu sei o valor que tem uma família. E quando a gente vê esse tipo de coisa, né, a gente fica muito triste. Eu, para vocês terem ideia, quando minha mãe faleceu, meu pai, né, sem estrutura, ele simplesmente nos abandonou, né? Ele deixou cada filho na casa de um parente. E há uma cena que eu nunca esqueço, né, de um tio nosso colocando comida para nós da seguinte forma: ele pegando o resto do prato dele, da esposa e dos filhos, colocando farinha, um pouco de água, misturando. Gente, nem cachorro é alimentado dessa forma hoje. As pessoas hoje estão tratando os animais melhor do que os seres humanos. Eu não sou contra você cuidar bem dos animais, eu sou até favorável, mas eu sou contra exageros. Cachorro é cachorro, gente é gente, né? Animal é animal, gente é gente. Lembra que Jesus disse, né, quando os fariseus perguntaram para ele, né, sobre se devem pagar impostos ou não, ele disse o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente tem que saber distinguir bem as coisas, né? Eu vi esse vídeo do Alerta Geral da TV Record, eu fiquei muito triste e eu quero reagir a esse vídeo aqui, convidar você para assistir, né, e vamos fazer algumas ponderações com relação a esse assunto. Vamos ver o vídeo? Agora é uma das reportagens mais especiais do dia. Essa história tá dando o mais que falar. Especiais? Mais Lembra triste, que eu falei mesmo. que a namorada ia ser importante? Luísa Mataro acaba de me informar que a namorada vai estar na reportagem. Vamos lá. Ramon, 22 anos, lutador de MMA, 2 metros de altura, um cara forte. Forte? Ele recebe uma ligação do tio, Daniel, pedindo que ele vá até a casa dele para uma conversa. Antes de sair, Ramon envia um áudio para a namorada e diz que volta rápido. Só que ele desaparece. O pai fica desesperado e aciona a polícia. Os agentes vão até a casa do tio e encontram manchas de sangue. A polícia pergunta para o tio Daniel que marcas são aquelas e ele confessa que matou o próprio sobrinho. Meu Deus. O tio de Ramon vai preso em flagrante. E o que a polícia descobre? Daniel afirmou que chamou o sobrinho para uma conversa, juntamente com o padrasto de Ramon, porque queriam dar um susto nele. Um susto na pausa de volta. Um dia antes, Ramon... Susto? Meu Deus do céu, um susto. Gente, como o ser humano tá terrível, né? Como o ser humano, realmente a maldade, sem comentários, né? Chamou o rapaz para dar um susto. E nesse susto, tirou a vida do rapaz, né? Nada justifica alguém tirar a vida de outra pessoa. Nada justifica, né? Ele vai aí tentar, vai trazer uma justificativa e tal, mas, gente, nada justifica, absolutamente nada. Vamos continuar assistindo o vídeo? Havia sido levado para a delegacia porque agrediu a própria mãe. Agora Ramon está morto. E a pergunta é, e a mãe? A mãe está ao lado do filho, porque o filho foi morto? Ou está ao lado daqueles que vingaram o ataque do filho contra a própria mãe? Dá mais uma pausa aí, Valtinho, por favor. Olha, gente. Olha só que coisa terrível. Se ele agrediu a mãe, por que a polícia não prendeu? Por que não procuraram a justiça? Por que não foram por vias legais, né? A reportagem vai falar mais um pouco sobre isso, né? Dizer que a mãe era usuária de droga. Gente, eu já lidei com usuário de droga. É terrível. Olha, falar para você, só sabe quem de fato já vivenciou isso.
quem de fato já viu isso. É terrível. Não é fácil lidar com alguém que usa drogas. Não é fácil. Ah, você está justificando a atitude dele? Não, não estou, não defendo. Eu penso que mãe e pai não podem ser agredidos de forma nenhuma. Eu lembro de uma cena, há um tempo atrás, de um jovem, que ele disse assim, ah, minha mãe é um porre, ah, minha mãe me enche a paciência e tal. E eu fiquei pensando, quantas pessoas eu mesmo gostaria de ter mãe e não tive. Eu não sei o que é um abraço de uma mãe, eu não sei o que é ouvir uma mãe dizer eu te amo, e muitos que têm não valorizam, muitos que têm não dão valor, né, a seus pais, né. Nada justifica tirar a vida desse rapaz, como eu também penso que se ele agrediu a mãe, a justiça deveria tomar as providências cabíveis, né? Cabíveis. Não a pessoa fazer justiça com as próprias mãos. E o repórter fez uma pergunta. Será que a mãe está do lado do filho ou está do lado dos assassinos? Me chamou a atenção uma postagem da mãe. Vamos continuar assistindo o vídeo? E do marido, padrasto de Ramon? Eu vou chamar a Lívia Zúcaro, mas eu já quero adiantar para quem chegou depois. O Cidade Alerta trouxe essa história. E lembra que eu falei que ele sai de casa, avisa a namorada que ia voltar rápido e não volta. Ele desaparece. Só depois descobrem que ele está morto. Enquanto ele estava desaparecido, a mãe de Ramon fez a seguinte postagem. Olha a postagem. Agora estão preocupados com Ramon? Um monstro que eu dei à luz e quer me ver morta. Olha só, é a mãe do lutador dizendo que deu à luz a um monstro, que Deus sabe de todas as coisas, e a mãe diz que ele vai ter o que merece. Pausa aí, Valtinho. Aí ela revela. Olha só, gente. Nada justifica, pelo amor de Deus. Ainda usa o nome de Deus. Deus sabe todas as coisas, sabe mesmo. Ele vai ter o fim que ele merece. Então ela sabia, né? Ela sabia o que ia acontecer com o filho. Ela estava sabendo de tudo, né? Eu quero chamar sua atenção para uma situação aqui. Lembra que o repórter disse que ele gravou um áudio para a namorada dizendo que logo voltava. Gente, a única certeza que nós temos nessa vida é que um dia nós vamos partir. Você vê que ele foi para a casa do tio e o projeto era voltar. O projeto era voltar para casa, mas não voltou. E eu pergunto para você. Você vive como se você nunca fosse morrer? Você vive como se você nunca fosse partir desse mundo? A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 4, o tolo só pensa em se divertir, o sábio pensa também na morte. Salomão vai dizer que é melhor ir em uma casa onde há velório do que em uma casa onde há banquete. Porque quando nós vamos em uma casa onde há velório, nós pensamos que esse é o fim de todos os seres humanos. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Nós vivemos em um tempo onde nós saímos de casa e não sabemos se voltamos vivos, né? Esse rapaz jovem, 22 anos, saudável, né? Teve um fim trágico, né? E a mãe sabia, você viu? O que a mãe disse? Ele vai ter o fim que ele merece. E aí, né? Vamos continuar assistindo o vídeo? Vamos lá. Estou toda machucada por ter sido agredida 4 vezes por ele. Não justifica. Justiça seja feita. A reportagem justiça tá sim, mas não no meio da reportagem, a justiça do homem, né? Veja comigo. Feita com suas próprias mãos. De MMA com mais de 2 metros de altura. Olha só. Antes de desaparecer, Ramon, de 22 anos, enviou este áudio. Ele ligou pra mim aqui chorando, achando que eu tô preso. Falou pra mim dispensar você, falou que eu tô com você. Não, dispensa a Renata, manda ela embora pra casa dela, vem aqui dormir aqui. Eu falei, não, Dani, não vou dormir não, eu vou aí falar com você e vem embora. Não, então vem, Ramon. Então vem, velho. Tô indo lá rapidão, eu volto. Que hora que você vem? Eu vou demorar umas meia hora. A descoberta chocou a família e a polícia.
O tio materno havia matado o próprio sobrinho. Intuito de pai, eu falei, o Ramon chegou aqui vivo e saiu daqui sem vida. A família de Ramon está destruída. Todo mundo que fez isso que você vai pagar, cara. Te prometo isso, prometo pra você. Meu Deus. O Cidade Alerta acompanha de perto esse crime brutal em Jaguariúna. Nós estamos no loteamento São Pedro, local com várias casas, inclusive de um bom padrão, onde morava inclusive o tio do Ramon. Nessa casa aqui que o Adriano está mostrando para você agora. Local também onde o Ramon foi visto pela última vez. Foi para cá que ele disse para a namorada que viria. De acordo com informações da polícia, a moto dele foi encontrada estacionada aqui na calçada. E o tio, quando a família vem até aqui, está no local. Mas até então, ele não confessa absolutamente nada. Quando os parentes dizem que entram na casa dele, começam a encontrar algumas marcas de sangue, alguns sinais de que poderia ter acontecido algo aqui dentro. Ele diz que o sangue encontrado é de animais, mas quando a polícia Olha só, animais. entra no local, descobre que trata-se de sangue humano. Tinha vidros quebrados da porta da sala. Nisso levaram ele para a viatura e chegando na viatura o guarda começou a interrogar ele, começou a conversar com ele. Aí ele falou assim, não, eu sei onde está o Ramon, eu confesso tudo. Mas por que o tio mataria o sobrinho? Meu E Deus. como ele conseguiria segurar um rapaz ágil que é lutador de MMA? O áudio que você ouviu no início desta reportagem foi enviado por Ramon para a namorada. Eles iriam se ver logo depois do encontro com o tio. Eu falei assim, Daniel, fala onde está o Ramon. Ele falou assim, eu não sei onde ele está, ele não veio aqui. Eu falei, Daniel, ele veio aqui, ele falou para mim que estava aqui. Ele estava normal, Renata? Assim, ele mostrava algum tipo de preocupação, alguma alteração? Não, ele era frio o tempo inteiro, ele não demonstrava nenhuma reação, ele estava tranquilo, ele estava, não sei explicar, mas ele não sentia nada, ele estava em paz com o que ele fez. O pior Meu Deus. dessa história é que ela envolve o que era para ser uma família. Um dia antes de tudo acontecer, Ramon estava detido. Passou a madrugada nessa delegacia onde nós estamos, em Jaguariúna, no interior Olha de só. São Paulo. O motivo seria uma medida protetiva pedida pela mãe contra ele. Os parentes por parte de pai dizem que a mãe de Ramon fez esta publicação pouco depois de saber do desaparecimento do filho. No post ela diz, estão preocupados com o Ramon, um monstro que eu dei à luz e quer me ver Deus. morta. Ele vai ter o que merece. Estou machucada por ter sido agredida 4 vezes por ele. Justiça seja feita. A gente sabe que ele teve uma briga com a mãe, uma briga familiar, porque ela era usuária de entorpecentes. E a briga dele constante era para tirar ela dessa vida, e ela não aceitava. E nisso ela abriu uma medida protetiva contra ele, ele descumpriu, até o momento ele não sabia dessa medida. E nisso ele foi para lá, a mãe dele tentou agredir ele com uma faca, ele se esquivou, como ele era muito grande, né, 2,4 metros de altura, ele se esquivou e passou uma rasteira nela. E nisso ela usou isso como uma agressão. E Meu ele Deus. foi preso na Lei Maria da Penha. O tio, Daniel Luporini, de 47 anos, foi preso temporariamente e continuou detido após audiência de custódia. No interrogatório, ele afirmou que o padrasto de Ramon, Gilson, estava com ele, porque os dois queriam dar um susto no lutador de MMA por causa das supostas agressões contra a mãe. Daniel também teria chamado um amigo, identificado pela polícia como Jesué, para ajudar no que ele próprio chamou de emboscada. Ainda segundo o depoimento, Ramon reagiu ao plano e, por isso, acabou morto. Jesué, o amigo do tio, teria incendiado o corpo de Ramon. Meu Deus. Vir aqui é muito difícil. É torturante pra mim vir aqui, saber que ele sofreu nesse lugar, saber que eu cuidei dele com tanto carinho. É triste, é revoltante. A gente está em Santo Antônio de Posse, uma cidade próxima a Jaguariúna. É terrível, uns 10 né, quilômetros gente? de distância da casa do tio, onde o Ramon foi visto pela última vez. Ali tem uma faixa zebrada que o Adriano está mostrando para você, o que demonstra que essa daqui foi uma cena de crime, quando a polícia isola o local. Vamos. Ao que tudo indica, né, o que a Pausa aí, polícia Valtinho. encontrou... Eu vou encerrar o vídeo aqui. Gente, que barbaridade, né? E ainda, depois de tirarem a vida do rapaz, ainda queimaram o rapaz. Né? Você viu que foi dito aí, né, que a mãe era usuária de droga, que ele tentava tirar a mãe e que a mãe não aceitava, né? Inclusive, a mãe usou isso, essa confusão, né, como relataram que ela tentou agredir ele, ele foi se defender, e a mãe usou isso como, né,
Lei Maria da Penha, né? Gente, nada justifica. Não justifica agressão, né? E não justifica também esse rapaz ter perdido a vida sendo tão novo, né? Sendo tão novo. Porque, como eu disse, né? Se ele fez, por que a justiça não manteve ele preso? Por que não deixaram ele preso? Por que não tomaram as providências, né? Eu até acho que essa questão de Maria da Penha é uma lei que, ao meu ver, traz muito prejuízo para a mulher. Por quê? Disseram aí na reportagem que ele estava com a medida protetiva, né? Ela conseguiu a medida protetiva, né? O que acontece? Tem mulheres que conseguem medida protetiva, mas isso não impede o camarada de ir lá e cometer, né? Algo pior com ela. Então, assim, eu penso que essa lei ela tem que ser revista, ela tem que ser aplicada tem que ser mais dura, tem que ter mais rigidez, né? Porque eu tinha um caso na minha família, né? Que o homem ameaçou a mulher e disse assim: olha, se você chamar a polícia, ele agredia essa pessoa. Se você chamar a polícia me prender, se eu for preso, quando eu sair de lá eu tiro a sua vida. Mas se eles só me tirarem de casa, eu não vou fazer nada contra você. E ela foi lá com a polícia, né? Falou com os policiais para tirar ele de casa, e a polícia tirou ele de casa. Graças a Deus ele cumpriu com a palavra, né? E sabe o que acontece? Ele morreu. Morreu com câncer. E sabe quem cuidou dele? Ela. Olha só, gente, que coisa. Ela cuidou dele, né? Eu vi assim nessa mulher um grande exemplo, um exemplo de um ser humano assim, né? Um ser humano que realmente está próximo de Deus, né? Então, esse vídeo é muito triste. Quantas famílias têm sido destruídas, né? Quantas famílias têm sido destruídas pela droga, pelo alcoolismo, né? Pela falta de Deus. Porque se essas pessoas, né, servissem a Deus de verdade, isso não teria acontecido. É muito triste, gente. Eu fiquei muito triste e queria comentar isso aqui com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.